Olá, eu sou Ângela Espera. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho e deixa seu comentário. Mamães, tudo bem? Hoje eu vim falar uma coisa muito importante com vocês, que é plano de parto. O que é o plano de parto? O plano de parto nada mais é do que você escrever os seus desejos, as suas vontades num papel e entregar na maternidade. Isso faz toda a diferença. As pessoas que trabalham ali, elas vão te conhecer e vão saber quais são os seus desejos. Lá você vai falar de tudo. Você vai colocar o seu nome, o nome do seu parceiro, da sua parceira. Se você tem ou não uma doula, o nome dela. É legal colocar o contato também, tá bom? A data provável do parto e todas as outras especificações. Se você aceita, o que você aceita ser feito e o que você não aceita, tá bom? Eu trouxe para vocês hoje o meu plano de parto, como que foi, para vocês terem uma ideia. Ó, primeira coisa que eu coloquei foram as premissas. A gente entende que o parto ele é um processo fisiológico e que a equipe hospitalar ela tá lá para apoiar. Então nós colocamos isso. Depois eu vou disponibilizar para vocês um arquivo para vocês terem ideia, tá bom? Enquanto isso eu vou dando uma coladinha aqui. A condição como paciente, a gente entende também que a gente é amparado pelo Código de Ética Médica e tem direito a recusar qualquer procedimento médico ou não médico, assim como eles também precisam nos falar de todos os poréns, tudo o que acontecerá se nós optarmos por isso ou por aquilo, tudo que é de bom e tudo que não é tão bom de cada procedimento, tá bom? Coloquei assim, ó, o parto natural é muito importante para mim e por esse motivo eu busquei acompanhamento junto a uma equipe e hospital que levam em conta evidências científicas na sua atuação profissional, seguindo o princípio de que parto é da mulher gestante e do bebê que está por vir. Ou seja, isso quer dizer que a equipe ela tá lá para me auxiliar, né? Pode ser que meu parto seja normal, seja natural? Pode, e eu preciso desse auxílio. Em momento nenhum a gente tem que ser induzida a alguma coisa, tá bom? Coloquei que diante do meu quadro clínico não havia nenhuma alteração e que se não rolasse um parto normal, os sinais, tudo, nós, a partir de 41 semanas, começaríamos a indução. No final, eu vou contar para vocês mais ou menos o que aconteceu comigo, tá bom? Coloquei que eu e meu esposo estávamos cientes de que o parto pode ser um desfecho diferente do nosso desejo, né? Então estava tudo bem, mas a gente queria ser comunicado de tudo. Eu coloquei uma coisa muito importante. Eu não gosto de ser chamada de mãezinha. Nunca gostei, né? E nunca chamei ninguém de mãezinha. Oi, mãezinha. A mãezinha tem nome, né? Então eu coloquei, ó, quero que a equipe me chame pelo nome Ângela e não por diminutivos habitualmente usados como mãezinha. Eu coloquei aqui embaixo, seguir os nossos planos e desejos em relação ao trabalho de parto, nascimento e pós-parto. Isso é muito importante. Tem lei que assegura isso, tá bom? Eu coloquei de acordo com a lei, tarará, tarará, depois eu vou disponibilizar. Garante a presença de um acompanhante o tempo inteiro. Esse acompanhante ele pode estar presente no pré-parto, no parto e no pós-parto. Você tem direito ao acompanhante na sua estadia inteira dentro da maternidade, tá bom? Então, não tem essa, espera ali, se correu, se está correndo tudo bem, ele pode ficar ao seu lado o tempo inteiro, inteiro. Não tem, agora você vai, não. Você tem direito a um acompanhante ali o tempo inteiro. Não autorizo a realização de tricotomia e enema. Isso é muito importante, tá bom, pessoal? Depois você vai acompanhar aqui em um outro vídeo o que é exatamente isso. Vamos primeiro falar do plano de parto. Streptococcus negativo, né? Então eu coloquei o resultado do meu Streptococcus aqui, porque é muito importante que eles saibam, porque quando é negativo, tem uma série de procedimentos que não precisam ser realizados. Eu coloquei, quero ter a liberdade para caminhar e escolher a posição mais confortável. Autorizo que sejam sugeridos movimentos e posições que possam me auxiliar nesse processo. Então, não tem essa de, olha, mãe, fica nessa posição porque é assim que tem que ser. Não, o parto ele é natural, ele é instintivo.
Então, o parto normal, natural, você pode escolher a posição que fica mais confortável para você. Plantando bananeira? Então, seja plantando bananeira. Eu tô brincando, mas isso é muito sério, tá? Porque senão as pessoas vão colocar a gente naquela posição, por exemplo, numa posição deitada, que seria a posição de uma cesárea, né? E querem que você faça a força ali. Às vezes o seu desejo não é aquele momento, você tá expulsando um ser daqui de dentro. Então, talvez de cócoras na banqueta, dentro de uma banheira, enfim, você tem o direito de escolher, tá bom? Isso é muito importante. Quero liberdade para utilizar o chuveiro conforme o meu desejo. A água, ela é ótima para dor, ela é ótima para acelerar o trabalho de parto. A água, ela é ótima, né? Porque ela lava a gente, literalmente, até mesmo na amamentação. A água morna, a água quente, ela estimula a produção de leite. Toques deverão ser realizados somente se houver real necessidade. Não tem essa, entra um e vai lá e faz o exame, entra outro, vai lá e faz o exame, entra outro. Não, tá bom? Aliás, você não precisa, se sua gestação tá tudo ok, tá tudo bonitinho, você não precisa realizar o exame de toque antes de entrar em trabalho de parto. Isso é muito importante que você saiba, ok? Eu autorizo ser informada sobre a evolução da dilatação do trabalho de parto. Não autorizo o rompimento artificial da bolsa. Não autorizo que seja oferecido anestésicos ou analgésicos, pois o meu desejo não é utilizar quaisquer medicamentos. Isso quer dizer o quê? Se você tá lá com dor, por que dói, gente? Não vamos fantasiar que não dói. Dói, tem um incômodo, tem uma dor. Há uma dor ali. Se você tá lá com dor, naquele momento super vulnerável, super fragilizado, chega alguém para você e fala: olha, eu tenho um anestésico, eu tenho que vai ser ótimo. A gente pode fazer aqui uma analgesia que vai ser ótimo. Você não vai sentir dor e você vai falar: pelo amor de Deus, eu quero. Faça isso pelo amor de Deus. Então, é muito importante você deixar isso escrito. Aí eu coloquei aqui, ó, salvo no caso de exaustão extrema que esteja prejudicando o trabalho de parto, tá bom? Aí eles poderiam me oferecer. Caso contrário, eles aplicariam se eu pedisse, mas é muito mais fácil a gente ser induzido a isso, né? Quando a gente tá no sofrimento, chega alguém passando todo delicadinho, passando a mão na sua cabeça e fala: olha, eu posso te ajudar. Evitar o máximo possível de entrada de quaisquer pessoas que não façam parte da minha equipe, independente do ambiente em que eu esteja. Isso é fundamental. Nosso entorno é fundamental para o nosso trabalho de parto, né? O nosso entorno é importante porque a gente se sente confortável ali. Então, esse entra e sai não é bacana, pelo menos é o meu ponto de vista, tá bom? O clima de privacidade e intimidade deve ser respeitado o tempo inteiro em um ambiente de pouca luz e som. Eu montei a minha playlist, tá bom? Com músicas que eu gostava, gente. Tinha Sandy Júnior na minha playlist, tinha Fábio Júnior, tinha a clássica Alceu Valença, né? Inclusive, a Amelie, ela nasceu ao som de Alceu Valença. Ela não nasceu numa manhã de domingo, ela nasceu numa tarde de quinta-feira, mas ela nasceu ao som de Alceu Valença. Olha que lindo, eu me emociono só de lembrar. Foi a coisa mais gostosa. Mas tava tocando Fábio Júnior, tava tocando Lulu Santos, que eu amo, tava tocando um monte de músicas que eu gosto, que me sentia bem e que, enfim, que para mim aquilo me relaxava. Em um momento do meu parto, eu pedi que os médicos parassem de conversar, porque eles estavam conversando alto. Eles estavam conversando sobre o meu parto, isso é um detalhe muito importante, né? Porque às vezes a gente ouve médicos falando de coisas nada a ver com o que tá ali, e eu acho isso um desrespeito a nós, né? Mães e gestantes. Então eu pedi que eles falassem um pouquinho mais baixo, somente o necessário, porque aquilo estava me deixando nervosa. Eu vou falar um pouquinho daqui do que eu coloquei no parto, na parte do parto, no meu plano, e depois eu vou falar de como foi meu parto, tá? Eu não queria a episiotomia, que é o cortinho, em qualquer hipótese, ok? Eu não queria. Aí eu coloquei: autorizo somente aparar o períneo, promovendo o alívio do mesmo. Caso seja extremamente necessária, gostaria de ser avisada sobre os riscos de não adotá-la, ok? Então, só se fosse extremamente necessário.
As luzes devem estar apagadas ou diminuídas o máximo possível e o ar-condicionado desligado na hora do nascimento, gerando um ambiente calmo, silencioso, acolhedor para a chegada da minha filha. O ambiente é muito importante. Imagina que o neném, ele tá nesse ambiente calmo, quentinho e acolhedor aqui dentro. O primeiro contato dele com o mundo, eu quero que seja de forma calma. Eu quero que seja acolhedora. Eu quero que ele se sinta bem, não que ele se assuste. Eu quero que ele se sinta acolhido, tá bom? Então eu pedi isso encarecidamente para a equipe. Sendo possível, gostaria de amparar e receber a minha filha com as próprias mãos no trabalho de parto, quando ela estiver saindo. Caso a Amélie, que é o nome da minha filha, seja recebida pelas mãos do doutor ou da doutora ou outro profissional da equipe qualificado, quero tê-la imediatamente no meu colo após o parto, com liberdade para amamentar. Tem uma coisa que chama Golden Hour e ela é extremamente importante. É a primeira hora, são os primeiros 60 minutos de vida da criança. É a hora de ouro. Arrepia de falar. É a hora em que o bebê ele precisa estar o mais acolhido possível. Ele nascendo, fazendo os testes iniciais, os exames iniciais necessários, realmente necessários, ele tem que vir direto para o colo da mãe, seja parto normal, natural, cesárea. Então a Amélie nasceu, foi feito, deu Apgar 9 e 10 e ela já veio direto para mim. Tá bom? Ela veio com o cordão ainda direto para mim, porque esse era um desejo muito forte e estava aqui no plano de parto. Ela veio para mim direto. A primeira coisa que ela fez foi vir para mim. Quem cortou o cordão dela depois, a gente não tem que cortar o cordão na hora que o neném nasce. Depois foi o meu esposo e a Amélie veio pro meu peito. Existem coisas que podem esperar, gente. E peso, altura, isso pode esperar. A mãe, ela precisa desse contato. A criança precisa desse contato, né? É esse olhar, é essa emoção da mãe ter o neném no colo que vai liberar muitas vezes a produção de leite, né? O corpo vai entender o que está acontecendo ali, vai começar a produzir mais. É o hormônio do amor que é liberado ali. Então é realmente muito importante. Quero usufruir da Golden Hour, sendo feita a pesagem e medição somente depois da primeira hora de vida da Amélie. Quero que meu esposo Luiz Antônio, coloquei o nome dele completinho, corte o cordão umbilical e somente após parar de pulsar ou ainda após a dequitação da placenta. O pós-parto também é muito importante. Depois eu falo um pouquinho mais da placenta, tá? Não autorizo quaisquer manobras, tração ou massagens para auxiliar a saída da placenta, permitindo dessa forma que seja uma expulsão livre e espontânea. Se possível, quero amamentar meu filho para ajudar nesse processo. O nosso corpo, ele é tão perfeito que essa primeira hora, a criança amamentando, ajuda tudo. É o útero que vai voltando aos pouquinhos durante a amamentação, aí vai voltando ao normal o tamanho do útero. É a placenta que o corpo expulsa quando o neném tá amamentando. A natureza, ela é perfeita. A gente tem os médicos que são maravilhosos para auxiliar, tá bom? Esse aqui eu deixei até frisado, eu coloquei em negrito. A Amélie deverá permanecer no meu colo o tempo todo, inclusive para avaliação e realização de exames, caso seja necessário. Não autorizo a aplicação do colírio de nitrato de prata. Quero que seja aplicada a vitamina K intramuscular. Desejo que a liberação para o apartamento de internação seja realizada assim que possível e que meu filho permaneça no meu colo mesmo durante a transferência. Ela foi no meu colo da sala de cirurgia até a transferência, ok? Isso é realmente muito importante. Em caso de internação em UTI ou da necessidade de quaisquer procedimentos a serem realizados em mim que não permitam estar pele a pele com meu filho, eu quero que ele esteja com o pai. Isso é muito importante. Eu quero que ele esteja o
tempo inteiro com o pai. Minha doula deverá ter livre acesso a mim sempre que eu solicitar o auxílio e presença dela, principalmente na amamentação. Eu escolhi ter uma doula, né? Então o parto da Meli, ele foi feito com um plantonista do hospital, um hospital excelente, uma equipe maravilhosa, eu fui muito bem atendida, foi muito bacana, e eu preferi ter uma doula a ter uma equipe, ok? Porque como eu queria o parto normal, natural, enfim, bom, prefiro dessa forma, tá? Para mim foi mais viável. Eu precisei escolher entre a equipe e entre a doula e eu fiquei com a doula. Foi fundamental. Então ela me ajudou muito na hora que a Meli nasceu. Ela me ajudou, ela estava lá, ela me acalmou, ela me ajudou antes, né? Então a gente já trabalhou essa ansiedade que a gente tem, essas dúvidas, essas questões antes. Ela serviu até como uma terapeuta para mim, durante esse processo de gestação, né? A gente começou com as nossas consultas, eu estava com 7 meses mais ou menos, e aí a gente foi evoluindo, e ela fazendo o acompanhamento. Até mesmo depois que eu saí do hospital, ela veio aqui em casa, né, para me dar uma orientação, e foi muito bacana. Não autorizo que a Meli seja levada para exames, banho, trocas ou qualquer outro procedimento no berçário. Caso seja necessário algum procedimento fora do quarto, ela será acompanhada por mim ou pelo pai, conforme me faculta o artigo 12, barará, barará, do ECA, ok? Então ela ficou o tempo inteiro com a gente. O banho a gente foi dar só depois de 24 horas. Então a gente deixou aquele vernix na pele dela, porque é importante, por 24 horas, tá bom? É realmente muito importante. O banho foi dado no quarto, as enfermeiras vieram e ensinaram o meu esposo a dar banho. Foi ele que deu os primeiros banhos. A gente vai falar disso depois também, porque ele arrasou, ele deu banho aí 1 mês e meio, só ele dava banho na Meli. Em caso de internação da Meli em UTI, somente autorizo sua alimentação do meu próprio leite. Isso é bem interessante, viu, gente? Bem interessante mesmo, porque não tem fórmula, não tem nada. É o meu próprio leite que é para dar para ela. Não autorizo em hipótese alguma que seja dada água glicosada, suplementos ou qualquer outro tipo de alimento artificial à minha filha. Não autorizo o uso de qualquer bico artificial, ok? Isso é muito importante. Isso causa o desmame. Bico artificial é uma das maiores causas de desmame precoce. Mamadeiras, chupetas, qualquer bico que ultrapasse a linha da gengiva. Vai sair, precisa voltar a trabalhar, leite no copinho. Sabe aquele copinho de pinga pequenininho? Leite no copinho. Existe colher dosadora, mas ainda assim o copinho é a melhor opção, ok? Tem que ter paciência, tem que ter uma rede de apoio bacana, tem que treinar bem antes de voltar. Então, eu vou voltar a trabalhar daqui 1 mês, eu já vou começar a treinar agora para adaptação tanto de quem dá quanto de quem recebe, que é o bebê. Caso haja indicação de cesárea com antecedência, quero, se possível, aguardar o início do trabalho de parto. No meu caso, o que aconteceu, gente? Vou contar para vocês. Eu fui numa consulta de rotina, eu já estava com 40 semanas, eu fui numa consulta de rotina e a minha pressão deu alterada. Dali a médica me mandou para o hospital, para a maternidade, falou: pega suas coisas porque é perigoso. Fui para a maternidade, cheguei lá, minha pressão estava normal, não sei de verdade se foi algum erro aí no meio do caminho, mas a minha pressão estava normal, tudo, eu já estava de 40 semanas, mas eu estava com esse diagnóstico, então era necessário que eu ficasse em observação por um tempo. E nós optamos por dar início à indução do trabalho de parto. A indução não fez nem cócegas em mim, gente. Não fez nem cócegas, foi com os comprimidinhos, tudo bonitinho, no tempo certo, fazendo cardiotoco para acompanhar. Eu fui super bem assistida e nada. Eu internei na terça-noite e na quinta-feira, nada. Foi quando o médico desceu para conversar comigo. Ele sabia, isso é muito importante, ele sabia de todo o meu estudo, todas as minhas informações, todo o meu conhecimento. Ele tinha o meu plano de parto, por isso que é importante. Para vocês terem ideia, quando entra no quarto, tem aquela placa onde tem anotado tudo, né? Do paciente, e lá estava
plano de parto. Ninguém poderia mexer em mim, ninguém poderia fazer meu parto, ninguém poderia fazer absolutamente nada sem ler o meu plano de parto. Então, onde estavam todos os meus desejos. E aí foi conversado, a gente tentou outras opções, conversar, tentamos tudo e não teve cócegas. Então a gatinha quis ficar lá dentro. E foi quando realmente a gente partiu para uma cesárea, onde eu não era a princípio o que eu queria, né? Eu estava nervosa, eu estava ansiosa, eu estava tensa. As médicas que fariam meu parto vieram conversar comigo, duas queridas, me acalmaram, falaram da ciência do meu plano de parto e que elas fariam tudo para seguir o meu plano de parto, tudo que fosse possível. Então eu estava em um ambiente acolhedor, eu estava com a minha playlist, não estava com as luzes baixas, porque eu estava fazendo uma cirurgia, né? Mas foi conversado isso comigo e o restante foi tudo seguido à risca. Então eu tive uma cesárea muito humanizada, eu tive médicos, enfermeiros, pediatras, é, pessoas incríveis que me acompanharam nesse momento e que fizeram desse momento o momento mais incrível da minha vida. Então não foi o parto normal, não foi o parto natural que eu queria, não, mas foi uma cesárea com todo o amor, com todo o cuidado, foi uma cesárea incrível onde eu pude ficar com a minha filha o tempo inteiro. Então isso foi muito válido. Aí eu coloquei aqui, ó, cesárea em caso de real necessidade, que foi a falha de indução. A cesárea só deve ser realizada nos casos em que haja risco de morte, meu ou da minha filha. É pesado, né? Mas é importante a gente colocar. Para tanto, devo ser informada, que foi o que o médico fez, desceu, sobre os motivos que a justifiquem para que eu possa tomar as decisões conscientes junto ao meu esposo. O que aconteceu? Eles vieram, me explicaram tudo, deram um tempo para que eu e meu esposo a gente pensasse nisso, né? Que a gente digerisse essa informação e no nosso tempo chamasse eles novamente de volta para a gente dar prosseguimento, né? Caso haja indicação de cesárea com antecedência, quero, se possível, aguardar o início do trabalho de parto. Meu marido deverá estar presente em tempo integral em qualquer procedimento. Não autorizo que as minhas mãos sejam presas, uma vez que me causaria muito desconforto. Quero ter liberdade para receber os meus filhos assim que sair do ventre, e foi exatamente o que aconteceu. Quero estar consciente durante a realização de todos os procedimentos. Caso seja necessária a aplicação de sedativos, devo ser informada acerca dos motivos. Desejo que o campo seja abaixado, o campo é aquele, né, para que eu possa ver e acompanhar o nascimento e a recepção da minha filha. A Amélie deverá ser colocada imediatamente no meu peito após sair do ventre, em contato pele a pele. Devo estar livre para amamentá-la na primeira hora de vida. Caso minha filha deva ser separada de mim em razão de qualquer intercorrência, ela deverá ficar com o pai o tempo todo, pele a pele, inclusive para realizar qualquer procedimento. O encaminhamento dela para a UTI somente será autorizado em caso de alguma intercorrência e que este não possa ser evitado. Não autorizo qualquer tipo de aspiração na Amélie. Todos os procedimentos necessários, avaliações e exames que ela deve realizar deverão ser feitos com ela no meu colo. E aí, finalmente, eu agradeci, enalteci a equipe, o acolhimento, e todos que estavam envolvidos e que, olha o que eu coloquei, ó, todos que estão, toda a equipe escolhida e envolvida neste processo de receber a Amélie de forma mais humana e respeitosa a este mundo. Eu me lembro do parto, eu quero chorar. Gratidão a todos pelo esforço dispensado e todos da equipe, para que nossos desejos e planos sejam realizados. Gente, é muito importante esse momento. Vocês estão vendo? É um momento que marca a nossa vida para sempre. A gente vai lembrar de tudo, de absolutamente tudo. Então, faça esse plano de parto com calma. Sente com seu esposo. Faça. Sente com a sua doula, com o seu médico. Eles podem orientar você o tempo inteiro. Sente com as pessoas que estão do seu lado, seja sua rede de apoio, sua parceira, seu parceiro, sua melhor amiga. Sente e faça isso, porque isso é um momento seu. E esse momento, ele influencia na sua vida
e na vida do seu filho para sempre. Para sempre. Então é muito importante que esse bebê, ele seja acolhido com amor, ele seja recepcionado com amor, com carinho, com afeto. É o primeiro contato que ele tem com o mundo. Então ele precisa desse carinho, ele precisa desse apoio. Faça isso por você e por ele, ok? É realmente muito importante isso. Eu deixo aqui esse vídeo para vocês, falando do meu plano de parto, explicando um pouquinho mais, para que vocês se inspirem, façam. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários, pode entrar em contato com a gente através do site angelaespera.com.br, no Instagram, @angelaespera, no Facebook também, Angela Espera, tracinho Infância em Foco. Pode entrar em contato com a gente, eu me disponho a ajudá-los com qualquer coisa, tá bom? Um beijo, espero que vocês tenham gostado.